Boa noite, pessoal. É um prazer recebê-los todos aqui nessa noite de terça-feira. Eu sou o professor Darlan Delgado, do Centro Estadual de Tecnologia, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Sou professor da Faculdade de Tecnologia de Mococa e o nosso objetivo aqui nessa noite é falar um pouco sobre um tema bastante relevante na vida das pessoas e das famílias, que é a questão do planejamento financeiro e do orçamento doméstico, tá? Então, eu pretendo fazer aqui uma exposição não muito aprofundada, mas fazer alguns apontamentos, né? Apresentar alguns pontos de vista que são bastante relevantes e que podem ajudar num momento como esse que nós estamos vivendo, de crise econômica, uma crise que tem aí um fundo devido aos efeitos da pandemia de Covid-19 e que é uma crise que se instalou no mundo, principalmente essa crise da inflação, né? Que há uma deterioração enorme dos preços e, portanto, de perda relativa da renda das pessoas. Então, o meu objetivo é fazer essa apresentação aqui. Como que eu pretendo fazer essa apresentação para vocês nessa noite? Eu preparei algumas telas de slide em que primeiro vou mostrar a situação que as famílias estão em termos de endividamento. Vou também apresentar para vocês alguns dados sobre taxas de juro no Brasil e outras informações relacionadas à questão do consumo, né? Do consumo, do endividamento e da inadimplência das pessoas. Para depois, então, a gente falar um pouco mais propriamente sobre educação financeira, fornecer aí algumas dicas e também propor alguns endereços para que vocês possam visitar, baixar alguns materiais, ter acesso, portanto, a alguns conteúdos relacionados ao tema da educação financeira, que é bastante importante. Então, eu pretendo fazer uma exposição. Durante essa exposição, eu não vou estar conseguindo vê-los escrever no chat. Porém, por volta de umas 9 horas da noite, eu espero já ter feito a apresentação, e aí retomo aqui para que a gente possa responder algumas das perguntas que, porventura, vocês venham a encaminhar. Então, eu até pediria que vocês possam ir acompanhando e fazendo as suas anotações, né? Se tiverem dúvidas, já tomem nota e deixem para encaminhar essas dúvidas um pouquinho depois, lá por volta das 9 horas, que é quando a gente, então, inicia um período aí, um tempinho para responder os questionamentos. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela para a gente poder ir para as apresentações. Imagino que vocês já estejam vendo aí o meu slide inicial, que é a fachada, né? A foto da fachada do Centro Paula Souza, em São Paulo, ali próximo da Luz, né? Na Santa Efigênia. Então, esse é o prédio, né, que a gente tem lá em São Paulo da instituição. Aqui está a nossa tela título: Competências financeiras e orçamento doméstico em tempos de crise. Essa é uma atividade de extensão da faculdade, que está sendo feita hoje. Para vocês que estão aí nos assistindo, receberão um certificado referente a essa atividade de extensão, com carga horária de 2 horas, né? E vamos já iniciar aqui. Só comentar que nós estamos em pleno momento de inscrição do vestibular, o nosso vestibular para início de aula em 2022. E a boa notícia é que ontem o Centro Paula Souza
decidiu estender um pouquinho mais esse prazo, né, que estava estipulado para terminar amanhã, dia 1º de dezembro, ele foi estendido até o dia 8 de dezembro, então isso dá um pouquinho mais de folga para as pessoas que querem se inscrever, isso é válido para o estado de São Paulo inteiro e também para a FATEC de Mococa, né? As inscrições são feitas somente pelo site do vestibular, que é esse que está aparecendo aqui embaixo, né? vestibularfatec.com.br. Isso também pode ser acessado para quem está com o smartphone via esse QR Code, né? É só apontar a câmera para cá e será diretamente encaminhado para esse site, onde inclusive há uma série de informações, o manual do candidato e um vídeo explicativo de como realizar o processo de inscrição. Esse ano, devido à pandemia, não haverá prova presencial nem online, como geralmente acontece a prova. A avaliação se dará somente pela análise do histórico escolar dos alunos, né, do ensino médio. Então, portanto, aqueles que estão terminando o ensino médio agora e aqueles que já terminaram o ensino médio poderão lançar no site as notas que obtiveram, e aí tem o vídeo explicando como fazer esse procedimento, e toda a análise vai ser feita dessa maneira, porque a pandemia aí prejudicou a realização de provas presenciais nos locais. Bom, quais são os cursos que são oferecidos na Faculdade de Mococa? São 4, na verdade. O curso de agronegócio, que é um curso de gestão focalizado especificamente no agronegócio. Ele é ofertado no período noturno, com 40 vagas abertas para 2022. Um outro curso é o Gestão da Tecnologia da Informação, que tem o carinhoso apelido aí de GTI, a sua sigla, né? Ele é oferecido no período da manhã, com 40 vagas, e é um curso da área de ciência da computação. Um outro curso da área de ciência da computação é o Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o ADS, que forma mais os programadores de sistema mesmo, de aplicativos e semelhantes. Esse curso é oferecido no período da noite e também são 40 vagas. E o curso de Gestão Empresarial, que é um curso do eixo tecnológico de Gestão e Negócios, que é oferecido em 2 modalidades. Na modalidade presencial, no período noturno, com 40 vagas, e na modalidade de educação à distância, com 20 vagas. Né? A gente espera que em 2022 voltemos, então, às aulas presenciais. Portanto, está aqui, né, aulas 100% presenciais em 2022, é o que a gente torce e o que a gente espera. Então, dado esse recado sobre o vestibular, vamos direto ao curso desta noite. E eu queria iniciar justamente falando do contexto atual das famílias. E, infelizmente, vocês vão ver por meio de dados, as famílias brasileiras encontram-se muito endividadas, é um alto nível de endividamento. Então, eu até selecionei essa figura que mostra esse monte de mercadorias, de produtos, né, na mente, na imaginação das pessoas. Então, vejam que esses bens e mercadorias habitam a nossa mente. Por quê? Porque o marketing e a publicidade são muito eficazes em converter todas essas coisas em sonhos de consumo, né? E aí nós ficamos tentados a adquirir uma série de coisas que talvez a gente nem precisasse tanto assim delas. Então, esses sonhos de consumo, quando não planejados, se convertem em dívidas e muitas vezes em problemas financeiros. Porque a dívida em si não necessariamente é um problema, mas quando essa dívida começa a influenciar em outras dimensões dos gastos familiares e a prejudicar outras coisas que poderiam ser prioridade, aí isso se converte num problema financeiro.
e é disso que nós vamos falar. Continuando, vejam só os dados dessa pesquisa, a PEIC, que é a sigla dela, né, é a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Essa pesquisa já é realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo há mais de 10 anos. Ela é feita todos os meses. Os dados são coletados em todas as capitais dos estados da federação e também no Distrito Federal. A amostra desse mês, pelo menos de novembro, foi de 18 mil consumidores e ela é realizada, como eu disse, todos os meses. É uma pesquisa mensal. Então vejam que assustadores, né, que são esses dados. Em novembro de 2021, como vocês podem ver aqui, mais de 75% das pessoas que foram entrevistadas, que são 18 mil, disseram que tem algum tipo de dívida. Um ano antes, ou seja, em 2020, em novembro de 2020, 66% das pessoas estavam endividadas. Então é nítido que houve um aumento considerável de famílias endividadas nesse período de um ano, que nós tínhamos a pandemia num nível muito forte, né, para cá. Então, nós estamos ainda vivendo as consequências econômicas da pandemia. Desse total, 26% tem contas em atraso. Aqui já é um problema. Então, ter a dívida, como eu disse anteriormente, não necessariamente é um problema, desde que ela seja bem administrada, que ela foi planejada, que ela cabe no orçamento mensal. O problema é o atraso, tá? Que aumentou um pouco em relação ao ano passado, discretamente, mas aumentou. E pior ainda são aqueles que já dizem, tá? Eles ainda não são inadimplentes, mas eles afirmaram: nós não teremos condições de pagar o que devemos, 10% do total dos entrevistados. Né? Isso diminuiu em relação ao ano passado, mas é ainda um número bastante expressivo. Então, são dados que nos mostram um alto nível de endividamento, de comprometimento da renda com pagamento de crédito obtido, um grande número de mais de um quarto, né, portanto, de pessoas que têm dívidas em atraso, e 1 em cada 10 pessoas, aproximadamente, disseram que não vão ter condições de pagar. Vejam que, pegando a série histórica de um ano, de novembro de 2020 até novembro agora desse ano, essa pesquisa saiu ela do forno esses dias, nós vemos aqui nitidamente a tendência que foi acontecendo ao longo desses meses. Então, as pessoas, conforme foram perdendo seu emprego, conforme foram perdendo parte da sua renda devido à queda da atividade econômica, elas foram necessitando cada vez mais de crédito, né? Seja crédito no cheque especial, seja no cartão de crédito, seja em empréstimo consignado em folha de pagamento ou outras modalidades, né? Então, um aluno meu terminou agora recentemente uma pesquisa sobre as microempresas e esse fenômeno é muito claro entre elas, né? Para sobreviver, elas tiveram que solicitar empréstimos para se manterem abertas e funcionando. Então, é um fenômeno bastante impressionante durante esse período. Percebam que aqui nesse gráfico aparecem as modalidades, né, de endividamento. É o cartão de crédito, o cheque especial, o cheque pré-datado, o crédito consignado em folha de pagamento, o crédito pessoal, os carnês de loja, prestação de carro e prestação de casa, prestação de imóveis, tá? São esses os tipos de endividamento. Se a gente pega nessa pesquisa os dados sobre o endividamento por nível de renda das famílias, vocês vão ver que na linha azul são as famílias endividadas com rendimento abaixo de 10 salários mínimos. Tá? E aqui é o rendimento familiar, e não de um dos indivíduos. E a linha laranja
são as famílias que têm dívidas, mas que têm um rendimento superior a 10 salários mínimos, somando-se a renda de cada uma das pessoas que compõem a família. Então, é nítido aqui também o fenômeno do crescimento para os dois níveis de renda do endividamento nesses últimos 12 meses, né? Chegando aí no pessoal que tem uma renda abaixo de 10 salários mínimos, 77% deles tem algum tipo de dívida. Então, ou tem prestação de carro, ou prestação de casa, ou cartão de crédito, alguma coisa tem a ser paga. Como eu disse, não necessariamente é um problema, mas quando a gente vê que há esse movimento de curva, é porque provavelmente houve um endividamento para tomada de crédito e continuar tocando a vida, digamos de uma forma simples dessa forma. Aqui são as contas em atraso por faixa de renda, né, nos últimos 12 meses. Então, essa está um pouco mais estável, tanto na faixa de rendimento abaixo de 10 salários mínimos, que é a linha azul, como nas famílias com rendimento acima de 10 salários mínimos, que é a linha laranja. Então, aqui em torno de 11,5%, né? E nas famílias com rendimento menor, quase o triplo disso, né? Quase o triplo, na faixa aí de 28%, mais ou menos, em média, as contas em atraso. Então, quase um terço das famílias, essa informação que a gente retira daí, quase um terço, né? Ou seja, quase 33% dessas famílias com rendimento abaixo de 10 salários mínimos têm contas em atraso, não estão conseguindo pagar suas contas diversas que foram contratadas. Aqueles que alegam que não vão ter condições de pagar mesmo, infelizmente não vão pagar. Na faixa de renda superior, é nítida aqui uma tendência de diminuição. Tá? Essa tendência também aparece de forma um pouco mais suave nas famílias com rendimento abaixo de 10 mínimo. Mas é um nível muito maior de pessoas. Então, nós estamos falando aqui, no mês de novembro, de 12% dos que não vão ter condições de pagar as contas em famílias que têm rendimento abaixo de 10 salários mínimos, contra só 3,2% em famílias que têm rendimento acima de 10 salários mínimos. Então, isso também mostra a discrepância de condições sociais do país. Bom, e que tipo de dívidas, né? Aí é que a pesquisa se torna bastante reveladora. Vejam como é totalmente desproporcional, né? Qual é o grande foco do endividamento das pessoas? Então, em novembro desse ano, que é a barrinha azul, 85% das pessoas disseram que as suas dívidas se concentram no cartão de crédito. Então, nós estamos falando de endividamento por necessidade de consumo, de pagamento de contas, né? Então, a pessoa usa o limite do crédito, do cartão de crédito, que o banco confere, né? Que a bandeira Visa, Mastercard confere à pessoa para que ela possa continuar sobrevivendo no dia a dia. E ela vai se endividando no cartão de crédito. O carnê, os carnês de loja representam aproximadamente agora quase 21%. Então vejam que houve aumento em todas praticamente as modalidades de obtenção de crédito, né? O carnê também chegou a quase 21% agora, contra 16% em novembro do ano passado. Financiamento de carro representa 12,6% desse nível de endividamento das pessoas. Então, o grosso não está no financiamento de carro ou de casa, mas sim no cartão de crédito, mostrando justamente que é no dia a dia.
Depois tem o crédito pessoal em folha, né? Desculpem, o crédito consignado em folha, o crédito pessoal de várias formas, cheque especial. O cheque tem caído em desuso, né? As pessoas têm usado muito mais a função de débito do cartão e o Pix do que propriamente o cheque. E aí nós temos outras dívidas e aqueles que não sabem ou não responderam e por aí vai. Passando aqui a tela. Qual que é o nível de parcela da renda que está comprometida com dívidas que essas pessoas responderam? Vejam o que aconteceu no ano de 2021. Né? As pessoas têm aí um nível, e aí falando das pessoas, das famílias, né, com rendimento inferior a 10 salários mínimos, que são as barras azuis, elas têm um comprometimento que ultrapassa um pouco os 30% de tudo que ganham por mês, né, com dívidas, com pagamento de dívidas. Já as pessoas com um rendimento mais alto, acima dos 10 salários mínimos, que são as barrinhas laranja, têm um endividamento aí por volta, que não chega, né, a 28%, só chegou em julho de 2021 aqui, ó, a 28%. Então, as pessoas com menor nível de rendimento, e é essa informação que a gente extrai desse gráfico, elas, infelizmente, precisam comprometer uma parcela maior da sua renda com dívidas para continuar sobrevivendo no período de crise econômica que nós estamos passando e de inflação. Bom, essa pesquisa que eu mostrei para vocês é uma pesquisa da condição de endividamento e inadimplência dos consumidores. E como a gente viu, as principais fontes de crédito são cartão de crédito, né? E as taxas de juros relacionadas aos diversos tipos de financiamento, de automóveis, de casa, de compras que a gente realiza nas lojas e por aí vai. Então, para complementar as informações, eu fui buscar resultados de uma pesquisa que também é feita mensalmente pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a ANEFAC. Então, essa pesquisa também sai todos os meses, e a última que estava disponível agora na internet, no site da ANEFAC, era de outubro. Tá? Então, vejam o que aconteceu. Eu fiz questão de copiar essa tela lá do site da ANEFAC, para que a gente entenda um pouco o que está se analisando. As taxas de juros das operações de crédito voltaram a ser elevadas em outubro de 2021. Então, por causa da inflação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é o chamado Copom, ele tem elevado com uma certa frequência a taxa de juros da economia, a taxa básica de juros da economia. Essa é um instrumento de política monetária que é feita pela entidade para tentar segurar um pouco o consumo das pessoas via financiamento, para que tente se segurar um pouco o efeito da inflação. Pelo que os economistas de mercado têm comentado, esse instrumento de política monetária, que é a elevação das taxas de juros, não tem demonstrado muito resultado para segurar a inflação. Tá? Mas é por isso que tem aumentado as taxas de juros. Então vejam, essas elevações podem ser atribuídas aos seguintes fatores: aumento dos juros futuros, ou seja, os agentes econômicos olham para o futuro, percebem que vai ter aumento e já antecipam esse aumento agora. Expectativa de novas elevações da taxa básica de juros frente a uma inflação maior, justamente como uma tentativa de medida de frear o consumo via tomada de empréstimo. Expectativas com uma provável elevação dos índices de inadimplência por conta dos fatores abaixo. Então, veja, já há por parte dos agentes econômicos, nos bancos, nas corretoras de valores mobiliários e tudo mais, essa perspectiva de uma provável elevação da inadimplência, ou seja, do número de pessoas que, infelizmente, não vai conseguir quitar suas obrigações.
Então, aqui diz os fatores. Elencam-se esses fatores. Fim das carências nos empréstimos. Então, não há mais carência, né? Houve uma pausa nessas negociações de dívidas. Um alto nível de desemprego, nós estamos aí por volta de 14% da população em idade de trabalhar, desempregada, com um número de alentados muito elevado. Os alentados são aqueles que já desistiram de procurar por trabalho, né? Fim do pagamento dos auxílios emergenciais, que estavam acontecendo durante os períodos críticos da pandemia, e redução do valor desses benefícios. Elevação da inflação e seus efeitos na renda, ou seja, a inflação tem um poder corrosivo. As coisas vão aumentando de preço quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai no posto de combustível, quando a gente vai comprar gás, quando a gente vai pagar energia elétrica, mas a nossa renda continua o quê? Estacionada naquele valor dela. Isso significa que a gente compra menos coisas ou paga menos contas com o mesmo nível de renda. E o último fator indicado é a maior seletividade dos bancos na concessão de crédito, ou seja, conforme a deterioração econômica vai ocorrendo e os agentes vão percebendo que pode ter maior número de pessoas que não vão ter condições de pagar, os bancos e as financeiras começam a se tornar mais rígidos no momento de analisar o crédito e conceder o crédito que as pessoas estão solicitando. E a letra D aí, o anúncio das elevações dos impostos das instituições financeiras, né? A contribuição social sobre o lucro líquido em 2021. Vejam as taxas aqui dessa pesquisa. No mês de outubro de 2021, os juros do comércio, os juros praticados pelo comércio, tinha uma taxa anual de 78,77% ao ano, sendo que no mês anterior, a taxa anual seria 77,14%, então houve um aumento, né? Cartão de crédito, incríveis 336,22% ao ano de juros. Então, nós acabamos de ver lá na pesquisa da Confederação Nacional do Comércio que as pessoas dizem, na pesquisa, que a maior parte das dívidas dela está concentrada onde? Justamente no cartão de crédito. Que se vocês olharem aqui, é o pior meio de obtenção de crédito, é o mais caro de todos. É onde a taxa de juros é simplesmente estratosférica, tá? 336,22% ao ano de taxa de juros. O cheque especial continua muito alto, mas bem abaixo do cartão de crédito, mas tem sido pouco utilizado. E aí aqui sim, ó, o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, tá? Bancos, financiamento de automóveis, várias modalidades de obtenção de crédito de financiamento é via CDC. Esse tem uma taxa de 22,13% ao ano. O empréstimo pessoal nos bancos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander, está na casa de 52,69% ao ano. Já os empréstimos pessoais que são concedidos naquelas financeiras que a gente vê que existem, que deixam o panfletinho na nossa casa, elas são praticamente um pouco mais que o dobro do custo nos bancos, tá? Por quê? Inclusive porque elas têm uma análise de crédito muito mais frouxa, né? Então elas vão entregando dinheiro para as pessoas, vão fornecendo crédito. Obviamente elas enfrentam um nível de risco muito maior do que os bancos. E como que elas cobram por esse risco? Cobrando-se uma taxa muito maior. E aí nós temos as médias, né? As taxas médias. Então, a taxa média do mês de outubro anual ficou em 106, praticamente 107%, né? Com uma variação de 1,96% em relação ao mês anterior. Então vejam que nós temos um aumento de quase 2% na taxa média de juros nas operações de crédito e
indicando que nós temos esse duplo efeito: inflação aumentando de um lado, taxa de juros aumentando paralelamente, né? O que, para os consumidores, é bastante complicado. Para as empresas, a situação não é tão melhor, né? Então, aquelas taxas que eu mostrei anteriormente, na tela anterior, elas são para nós, pessoas físicas. Mas para as empresas, vejam que a situação é bem complicada. Para capital de giro, que é aquela gestão de curto prazo que a gente chama das empresas, pagamento de fornecedores, pagamento dos trabalhadores, né, que tem a sua folha de pagamento, as contas mensais da empresa, que como nós também tem conta de energia, de água, de aluguel, etc. A taxa anual para conseguir empréstimo em um banco é de quase 18% ao ano. Tá? Então, vocês imaginem o seguinte, a empresa tem que ter uma rentabilidade no seu funcionamento, na sua operação, muito maior do que 18% ao ano de lucro líquido, por exemplo, para que ela possa captar dinheiro a esse custo. Senão, ela não consegue pagar nenhum empréstimo. Né? E pior, houve um aumento de 3,76% em relação ao mês de setembro. Então, encareceu o acesso a esse dinheiro para as empresas. O desconto de duplicatas, que é uma operação muito corriqueira em empresas, ou seja, elas vendem a prazo para os clientes e aí recebem duplicatas. Então, isso muito de empresa para empresa, o que a gente chama de business to business. Então, uma empresa é fornecedora, por exemplo, vamos imaginar uma confecção que vende para uma loja de roupas, uma boutique, tá? Então, ela entrega lá a mercadoria que foi encomendada pela boutique e fala, ó, você pode me pagar isso aqui em 3 vezes, eu vou emitir as duplicatas para você, os boletos, você vai me pagar isso aqui em 3 vezes, 30, 60 e 90 dias. Só que, o que acontece? Essas empresas, elas não podem ficar sem receber. Então, ela vai lá com esse recebível, que a gente chama no banco, e contrata uma operação de desconto para receber tudo à vista e o banco fica segurando até a data do vencimento. A taxa anual disso é de mais de 20%. Ou seja, aquele valor que eu estou recebendo nas duplicatas, eu não vou receber 100% deles, mas 80% deles em média no ano. Tá? Isso é uma conta grosseira, mas mais ou menos para vocês entenderem. E aí vocês vão falar, o que é conta garantida? Da mesma forma que existe para nós, pessoas físicas, o cheque especial na conta corrente, para as empresas existe a mesma coisa, com a diferença do nome. Chama-se conta garantida. Então, a empresa tem lá, né, a sua conta PJ no banco, e essa empresa tem um limite de crédito que ela pode utilizar quando o saldo dela zera. Tudo bem, ela pode usar, só que vai ter um custo de 129% ao ano de taxa de juros, o que praticamente inviabiliza esse crédito. Né? Essa taxa, que inclusive puxa a taxa média para a pessoa jurídica lá para cima, para 48,67% ao ano. E vejam que, na média, houve um aumento de 2,13% no custo de captação de crédito. Para as empresas, é muito difícil trabalhar sem fazer operações de desconto, tá? Seja operações de desconto de parcelas de cartão de crédito, que então a pessoa chega na loja, compra lá uma calça jeans e parcela no cartão de crédito, por exemplo, em 6 vezes. A empresa que está vendendo essa calça jeans, ela não vai receber em 6 vezes. Ela vai receber pouco depois da venda, só que com uma taxa de desconto, que é uma taxa de juros, que traz a valor presente essa venda, e é assim que se sobrevive, né, no mercado financeiro. O problema é que esse custo financeiro está ficando cada vez mais elevado, o que obviamente vai ter uma implicação também no preço das mercadorias, porque isso é passado para o consumidor. Né? Bom, tendo-se esse cenário aí difícil, a gente vai ter que
vai ter que pensar em alguma forma de nos educarmos financeiramente para sobrevivermos dentro desse cenário, né? Então, quando a gente fala de educação financeira, nós vamos ter aqui, eu resumi em 4 passos, né, nessa apresentação desta noite. 4 passos relativamente simples de se entender, mas difícil de se colocar em prática. Então, a questão aqui não é a dificuldade do entendimento, vocês vão perceber isso. A dificuldade é de pôr em prática, tá? Porque nós vamos estar falando justamente de questões que estão muito arraigadas na nossa cultura, nos nossos hábitos. E é aí que a coisa é mais sensível. Então, vamos lá. A primeira pergunta que vem à mente quando a gente fala em educação financeira e tem esse cenário que eu acabei de apresentar para vocês é o seguinte: como surgem as dívidas? Né? De que forma elas surgem? E aí nós vamos ter a seguinte resposta: ora, se existem dívidas, desculpem, é porque talvez a gente tenha alguns comportamentos que podem ser considerados inadequados. Então vamos a eles. O primeiro e mais conhecido de todos, as compras por impulso, né? As compras emocionais, aquelas que nós somos levados a comprar justamente porque somos orientados, dirigidos pela publicidade, por um marketing cada vez mais bem feito, né? As empresas, vocês sabem que tem pessoas que só estudam isso, como encantar os clientes, como encantar as pessoas com produtos, com serviços, aquela sensação do tipo, se eu não tiver isso, serei uma pessoa infeliz, né? E coisas do gênero. Então, você tem a questão da compra emocional no lugar de uma compra planejada, de uma compra consciente, de uma compra que vai, de fato, suprir uma necessidade real e não uma necessidade, talvez ilusória, né? Não é que a gente não tem direito de sonhar e de comprar coisas. O problema é quando a gente se entrega ao impulso, né, essa pulsão de consumismo. Então, e por isso que eu falei que é difícil. Eu acho que a primeira questão é nós conseguirmos, individualmente, identificarmos aquilo que nos leva a comprar por impulso e as circunstâncias também que nos levam a isso. Então, você vai lá no shopping, está passeando. Originalmente, você foi lá para ir na agência bancária que era talvez mais acessível, com menos fila, e falou, vou lá, tomo um café e depois volto para as minhas atividades. Só que aí você está passeando pelos corredores do shopping, vê uma roupa, vê um produto eletrônico, vê um livro, vê alguma coisa ali, um jogo, numa vitrine muito bem montada, muito bem elaborada, e inclusive hoje se utilizam de esquemas de marketing sensorial. Então você vai ao shopping, tem um cheiro agradável, tem uma música talvez agradável, as cores são pensadas. Isso para quê? Para que aquele momento seu do ato de comprar, que é diferente do ato de consumir, se transforme num momento em que o seu cérebro vai estar sendo estimulado por um perfume, por cores e por algo que ele entende esteticamente que é agradável. Então, aquela sensação de prazer, e isso é quase como se fosse uma droga, se vocês pegarem alguns estudiosos que trabalham com isso, vocês vão ver que o cérebro entende isso como uma recompensa muito prazerosa, né? Então a gente se entrega e fala, eu não estou precisando disso, mas nossa, eu vou comprar. Olha esse vestido, olha essa calça, né? Olha as mulheres, né? Elas são muito, elas gostam muito de acessórios, de cosméticos. Então existe um mundo inteiro de produtos e de serviços que são ofertados, que obviamente eu tenho
essa impressão de que a gente quer essa variedade de coisas, né? Todos nós queremos variedade de coisas. Então, naturalmente, as pessoas são levadas a comprar. A segunda forma são as compras por pressão social. Aí é um pouquinho diferente. É aquela coisa que você fala assim, nossa, mas todo mundo tem isso. E se eu não tiver, como eu vou ser visto? É óbvio que isso tem a pressão da mídia, da propaganda, dos modismos, das necessidades de status social. Sim, ela é diferente um pouco da anterior. Porque a anterior você pode comprar, por exemplo, uma miniatura. Ah, eu vi um carrinho Hot Wheels, quis comprar. Por exemplo, eu mesmo gosto, né? Eu quero comprar esse Hot Wheels. Olha que diferente, que bonitinho. Preciso daquilo? Não. Poderia deixar de gastar aquele dinheiro? Sim. Agora, esse segundo nível é diferente. É como aquela história assim, nossa, na escola todas as crianças têm um celular, mas eu não sou favorável que meu filho tenha na idade dele. Eu li estudos que a quantidade de tela não vai fazer bem para os olhos, não vai fazer bem para a atenção dele, vai desviá-lo de coisas que seriam mais importantes, como interação social, brincadeira com coisas lúdicas, físicas, com jogos, com coisas que ele pudesse tocar e desenvolver sensibilidade e outras coisas. Então, as pessoas que têm esse nível de informação, elas podem, por um lado, falar não vou dar o celular, mas por outro, sentir essa pressão social. E aí é que eu falo que é difícil. Então, até onde você resiste a isso, né? A essa preocupação, até onde você tem autonomia para decidir e para manter a decisão de que seu filho não vai ter até uma certa idade em que ele vai ter maior independência, maior autonomia e maior autodisciplina para fazer uso de um aparelho como o celular que demanda tudo isso que eu acabei de dizer. E aí não é só a questão do celular, mas de outras coisas que as pessoas se sentem pressionadas a ter, porque o ter na nossa sociedade é sinônimo de êxito, é sinônimo de sucesso. Por isso que filosoficamente há esse debate entre o ser e o ter, porque o ter ganhou uma dimensão mais importante do que o ser. Então aí a gente entra numa discussão de natureza ética, né? E filosófica, portanto. O outro motivo, descontrole no uso de cartão, seja na função de crédito, seja na função de débito, mas o débito, você ainda pode olhar o saldo e verificar que ele está desaparecendo, né? E até chegar o próximo salário ou a próxima entrada de renda, o próximo crédito, você vai ficar. Mas o limite do cartão de crédito cria uma ilusão, porque você não está vendo esse dinheiro sair, né? Você não está vendo. Você só vai passando o cartão, entra numa loja, compra, sai, entra em outra loja, compra, sai. E perder esse limite é muito fácil com a função crédito. Depois, o descontrole no uso do limite do cheque especial. Hoje, é certo e é nítido que as pessoas estão usando muito menos o cheque como se usava antigamente. Isso já houve uma substancial redução. Mas também é um problema, né? Porque da mesma forma que o crédito, quando você emite o cheque, você não está vendo aquele dinheiro sair imediatamente da conta, como na função de débito ou como no uso do Pix. Tá? Depois, despesas aparentemente pequenas do dia a dia. Então, aqueles pequenos hábitos que a gente tem, que a gente desenvolve e a gente não percebe. Então, todo dia depois do almoço, eu almoço num lugar perto do trabalho, saio dali, tomo um cafezinho e pago R$3. Parece tão pouco, são só R$3. Mas imagine que você trabalha, então, de segunda a sexta-feira, são 5 dias por semana. Nós estamos falando de R$15 por semana. Nós estamos falando de R$60 no mês só de cafezinho. E tem a balinha, tem o chicletinho, né? Tem uns outros, vários inhos que aparecem nessa história. É tudo inho, porque parece que é tudo muito pequenininho, né?
Mas a hora que você soma todos esses gastos, você vai ver que tem uma quantidade muito grande de dinheiro que está simplesmente escorrendo entre seus dedos. Então, esses hábitos, por mais prazerosos que eles sejam, a gente precisa rever em alguns momentos, né? Então, eu já fui fumante no passado, faz muito tempo, mas fui fumante. Então, obviamente, eu tinha um gasto mensal muito alto comprando cigarro. E sempre quem é fumante como eu, comprava o quê? Balas, chicletes, etc., né? E aí, óbvio, a hora que você soma esses gastos todos e põe na ponta do lápis, ao final do mês, você tem um valor que, se aplicado todos os meses e você nunca mexer, passados uns 20 anos, dá para você comprar, juro para vocês, um imóvel. Tá? Dá para comprar um imóvel depois de uns 20 anos, você compra um imóvel com o que se gasta com tabagismo. Depois, falta de planejamento orçamentário. Então, a maior parte das famílias e das pessoas que vivem só, elas não põem os gastos na ponta do lápis, numa tabela, que seja numa agenda, que seja numa planilha financeira. Então, aquilo que uma empresa faria, a pessoa física pode fazer. Então, quanto entra de salário? Aí você vai lá e coloca, bom, conta de energia elétrica, conta de água, a conta para quem paga aluguel, do aluguel, o condomínio para quem paga condomínio, o IPTU para quem parcelou o IPTU, né? Então, a mensalidade da escola, do filho ou dos filhos, e todas aquelas contas que a gente tem que pagar. Isso, nós podemos fazer um orçamento mensal e também um anual, para que tenhamos claramente as despesas que nós temos e a renda que nós temos, né? E fazer esse contraste. E outra coisa, né? Acontecem situações inesperadas na vida. Então, às vezes a gente adoece, precisa de internação, precisa de um tratamento, precisa de uma medicação, e isso, obviamente, nós vamos precisar ter uma reserva de dinheiro. Pode acontecer um óbito de um familiar, pode acontecer um desemprego ou redução de rendimento, uma separação, acidentes, né, de carro ou qualquer outro tipo de acidente doméstico que resulte num gasto. Então você quebra lá uma janela que não pode ficar sem o vidro. Vai fazer uma limpeza, a escada escapa da sua mão, bate no vidro e quebra. Você fala, nossa, agora eu vou ter que trocar esse vidro, né? Então, existem situações que são inesperadas. Aí não é um comportamento inadequado, mas a gente tem que estar atento que isso pode acontecer, né? Essas situações inesperadas. Continuando, pessoal, segundo passo agora. Eu esqueci de trocar aqui no slide, mas é o segundo passo, tá? Não, eu só mudei aqui. E pus a figura. Segundo passo aqui. Elaborar o orçamento, planejamento familiar. Então, o segundo passo é esse. Então, vamos tomar consciência dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos de consumo. Ok, vamos fazer um exercício em relação a isso. Perfeito. Qual que é o segundo passo? Fazer o esforço de tentar elaborar um orçamento mensal e um planejamento que seja familiar, então vai envolver todos os membros da família, para o período de um ano, né? E aí, por que eu falo de período de um ano? Na tela anterior eu também falei disso. Porque existem os chamados gastos sazonais. Nós estamos agora, amanhã, dia 1º de dezembro, né? Esse momento gostoso, festivo, que a gente ingressa no final do ano.
passado o momento das festas de dezembro, a gente começa a se preocupar com o quê? Com os impostos. Então, aí teremos, no início de 2022, para quem tem carro, o IPVA. Para quem tem imóvel ou para quem mora de aluguel, o IPTU desse imóvel. Para quem tem filhos em escolas particulares, agora, já nesse momento, a rematrícula para o ano que vem ou a matrícula para o ano que vem. Depois, a aquisição de material escolar para o ano letivo. Então, o seguro, às vezes, do carro ou da casa. Então, vejam, existem essas despesas que nós chamamos de despesas sazonais. Elas acontecem talvez uma vez por ano, né? Como é o caso desses impostos, mas que a gente tem que, ao longo do ano que antecede, já ir guardando e fazendo uma reserva para dar conta de enfrentar aqueles impostos. E não é pouco. Aqui no estado de São Paulo, o imposto sobre veículos automotores é 4% do valor do automóvel. Você, a cada ano, paga 4% do valor do automóvel para ter o direito de tê-lo. Tá? Então, se a gente falar que os carros agora, os carros simples estão saindo das fábricas a preços por volta de 70, 80 mil reais, nós estamos falando de um IPVA a partir de 2.800 reais. Né? Daí para cima, quase 3 mil reais. Isso é o que você paga todos os anos de imposto. Então, veja, a primeira coisa, definir as prioridades considerando a renda mensal familiar. A segunda coisa, desenvolver o hábito de relacionar todos os gastos e despesas. A terceira, como é um processo coletivo, então as crianças, os adolescentes que moram com os pais, obviamente, né? Eles não têm o rendimento, mas eles têm gastos com roupa, com alimentação, com escola, com tudo. Então, a gente também precisa ter os familiares envolvidos no processo de planejamento financeiro. Então, como que a criança vai poder gastar uma quantidade de dinheiro com lanche na escola, com coisas que são necessárias para ele e tudo mais. E é um momento também de educação financeira infantil. Né? Já ir educando a criança desde uma tenra idade de que as coisas só são conseguidas por meio do trabalho, e não importa se a pessoa é um trabalhador assalariado ou se ela é um empresário, é trabalho de qualquer forma. E ambos, como o próprio nome diz, dão o quê? Trabalho. Né? Então, trabalho não é diversão. Então, a gente precisa, todos nós, empresários e trabalhadores empregados, trabalhar para sobreviver, para ter o rendimento e fazer o melhor uso desse rendimento. Então, a questão da família aqui, se vocês acessarem alguns materiais que depois eu vou sugerir, aparece bastante no processo de educação familiar, de educação financeira. Classificar e organizar todas as despesas mensais e anuais. Como eu disse, isso é bastante importante para a gente não ser surpreendido negativamente a hora que vem aquele aviso do valor do IPVA do carro ou o carnezinho do IPTU da casa ou do apartamento. Lembre-se de incluir um percentual fixo para emergências. Então, isso aqui é importante a gente ter. Tá? É a questão da precaução. Então, eu vou guardar um pouco para uma emergência. A gente não sabe o que pode acontecer. A minha sugestão é que vocês acessem um material de excelentíssima qualidade que foi produzido pela Comissão de Valores Mobiliários, que é essa sigla aqui, ó, CVM, tá? Então, existe um guia chamado Guia CVM de Planejamento Financeiro. E, juntamente com esse guia, que é uma apostila em formato PDF, muito bem elaborada pela Comissão de Valores Mobiliários, tem uma planilha do Excel para ser baixada nesse site que está aqui, ó, www.investidor.gov.br/guia financeiro. Para quem não sabe, a Comissão de Valores Mobiliários é a instituição
que normatiza, né, e que averigua, ou seja, regula os negócios realizados em bolsas de valores, no nosso caso a B3, antiga Bovespa. Continuando, vamos para o terceiro passo. Mudança de hábitos. Então, nós já vimos quais são lá no primeiro passo, vamos retomar. Primeiro passo, quais são os comportamentos inadequados? Só você pode descobrir isso sobre a sua rotina. Segundo passo, então eu vou baixar uma planilha da CVM que está disponível na internet para me ajudar a organizar as minhas finanças pessoais. E o terceiro passo? O terceiro passo são mudanças de hábitos que a gente vai comentar aqui. A primeira grande mudança de hábito: preferir sempre que possível comprar coisas, fazer negócios, seja lá o que for, pagando à vista. Tá? Mesmo o IPVA que eu acabei de dizer e o IPTU, eles são impostos que, quando pagos à vista, oferecem um desconto que ultrapassa o ganho que você teria se deixasse o dinheiro aplicado no banco. Tá? Então, a taxa de juros que você receberia se você deixasse todo o valor do IPTU no banco ou todo o valor do IPVA no banco aplicado, ela é menor do que a taxa que você tem de desconto para pagamento à vista. Então, a primeira mudança do hábito, ter o hábito de comprar quando é possível pagar à vista. Ah, mas eu queria comprar um carro, eu vou ter que guardar dinheiro durante uns bons anos. Ainda seria melhor ter essa disciplina do que financiar o automóvel. Tá? Talvez isso não seja verdadeiro para a aquisição de uma casa própria, mas muito provavelmente é para a maioria das outras coisas. Então, quando eu pago à vista, eu evito parcelamento. E se eu evito parcelamento, eu evito pagar juros e taxas de contratação, tá? As famosas taxas de abertura de crédito e por aí vai. Agora, não tem jeito, preciso comprar um carro para trabalhar. Preciso comprar alguma coisa lá que é da minha necessidade. Tudo bem, vou ter que financiar, vou ter que parcelar. Então, se vai acontecer isso, verificar com muita atenção qual é a taxa de juros efetiva da operação. Qual é a taxa de abertura de crédito que eu estou pagando por essa operação? Geralmente, se você for financiar um carro, vai ter isso mais IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Tá? Quais são as condições de pagamento? Tem alguma garantia estendida que eu coloquei aqui entre aspas, embutida? Gente, não existe garantia estendida. Tá? Essa é uma expressão para vender um produto que é, na verdade, um seguro. É um seguro que você está comprando. Então, quando você entra lá no site de uma loja de varejo e vai comprar uma máquina de lavar roupas ou uma televisão, algo assim, e aí na hora de pôr no carrinho e pagar, aparece a opção assim, adquirir garantia estendida para mais 12 meses, para mais 24 meses, para mais 36 meses. Aí mostra o valor que aumenta na parcela. Aquilo não é uma garantia da fábrica e não é uma garantia do vendedor. Aquilo que você está adquirindo é um seguro, de fato. Tá? Então, se o objeto der algum problema, você vai ser ressarcido como um seguro. Então, é importante que você saiba se você deseja ou não adquirir esse seguro. Se ele é algo que te interessa ou não, porque ele tem um custo. Tá? Tudo tem um custo. Pode ser que não seja vantajoso. Então, se há um produto, então, por exemplo, uma geladeira da Samsung ou um ar-condicionado da Samsung, vem escrito lá que o motor dele, que já tem aquele conceito tecnológico moderno da tecnologia inverter, ele tem 10 anos de garantia. Ora, se a própria Samsung está me dizendo que tem 10 anos de garantia e eu vou ter a nota fiscal de aquisição desse produto, por que faria sentido eu comprar uma garantia estendida de 12 meses, que é muito menor do que esse prazo? Então, vejam, a gente precisa, como consumidor, saber o que vai estar sendo vendido.
Porque o melhor vendedor para as lojas não é o que vende à vista. O melhor vendedor para as lojas é o que consegue vender a prazo, porque ele está vendendo dois produtos. O produto em si e o crédito para você comprar o produto, que é a taxa de juros. E eles têm meta para isso. Se ele conseguir te vender a garantia estendida, ele está te vendendo 3 produtos. O produto em si, o crédito para você comprar o produto e a garantia estendida, que é um seguro. Tá? Então, conforme esse vendedor vai fazendo isso, ele vai sendo um vendedor muito bem ranqueado dentro da empresa. E ele vai ter uma argumentação muito bem feita para te convencer a adquirir essas coisas. Segundo critério aqui, usar o crédito de forma racional e planejada no orçamento mensal e anual. Então, a gente precisa mais do que a emoção do momento que pode nos capturar, quando a gente vai comprar alguma coisa, seja uma coisa muito cara, como um bem de consumo durável, um automóvel, tá? Uma batedeira de bolo, ou mesmo uma roupa, ou um calçado, é interessante que a gente já saia para fazer essa compra, se formos fisicamente à loja, né, com aquilo que efetivamente vai suprir nossa necessidade. Porque chegando lá, você vai ser levado a comprar algo talvez diferente pelo vendedor. Nesse aspecto, o e-commerce tem uma vantagem enorme, né? Você não tem a influência do vendedor. Você tem ali as suas próprias influências, as propagandas que você recebeu, né? E por aí vai. Outro item, o cheque. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, para quem não sabe, tá? Formalmente é isso que ele é. Tanto é que se você pegar, vai estar escrito lá, pague-se por este o valor de tum, aí você escreve ali. Então, por mais que as pessoas não estejam usando, eu ainda vejo algumas em supermercados usando cheque, a questão é, evite emitir cheques pré-datados, né? Cheque especial só se for numa emergência assim absurda. Não use. Não use de forma alguma o valor que você tem de crédito lá, de limite do cheque especial. A mesma coisa vale para o cartão de crédito. O cartão de crédito é um baita de um instrumento financeiro. Para quem? Para quem tem o dinheiro para pagar, para fazer todo um uso desse instrumento, chegar na data de vencimento da fatura e pagar totalmente aquele valor. Aí ele é perfeito. Por quê? Porque ele centraliza numa única data de pagamento todas as despesas que você fez. Então, por exemplo, se você é um vendedor que trabalha com um carro e precisa abastecer, e você recebe no 5º dia útil, e a sua fatura vence todo dia 10, então sempre a sua fatura de cartão de crédito vai vencer depois do valor do dia que você recebe. Aí você fala, bom, eu vou centralizar todo o meu gasto de combustível no cartão de crédito. Perfeito, tá? Você já sabe o quanto... E, inclusive, isso te ajuda a ver o quanto você gasta de combustível. O quanto seu carro está sendo ou não econômico. Qual o seu custo por quilômetro rodado no seu trabalho. Então, você consegue, inclusive, criar indicadores. Tá? Então, você pode usar, sim, o cartão de crédito, desde que seja de tal forma racional e planejada que eu consiga, em primeiro lugar, pagar o valor integral da fatura, porque, como a gente viu, são as maiores taxas de juro que existem no Brasil, mais de 300% ao ano. Tá? Consumismo no cartão de crédito é a grande armadilha que existe. A gente não pode cair nessa armadilha. Bom, cartão de débito e Pix, que é outra modalidade no mesmo cartãozinho, né? O débito, pelo menos. Então, você precisa ter muita atenção ao saldo disponível numa determinada data e ao tempo que você tem até o próximo recebimento de salário. Então, é útil pagar com débito? Que tipos de contas que eu vou pagar com débito e não vou parcelar? Não faz sentido parcelar a compra de supermercado, porque você tem que fazer compra de supermercado todo mês. Não faz sentido eu parcelar a compra de açougue, de quitanda, de hortifruti. Todas essas coisas que você tem que comprar ou toda semana ou todo mês,
é um perigo você começar a parcelar. Então, nesses momentos, o cartão de débito pode ser útil, sendo utilizado com sabedoria junto com o crédito. Então, o que vai para o crédito e o que vai para o débito. E o Pix, a mesma coisa em relação ao débito. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o Pix, porque para você cair na armadilha da compra emocional por impulso é muito fácil. Né? Você simplesmente passa o Pix, paga e leva aquilo que você está vendo para casa. E carnês, boletos e cadernetas, igual tem em mercadinho pequeno, isso exige um controle muito grande. Eu, particularmente, não recomendo que se faça cadernetas em padaria, em mercadinho, em açougue, a não ser que o seu consumo seja extremamente, assim, muito correto, né? Muito pouco variável. Então, toda semana você gasta um valor fixo, com carnes ou com frutas, e aí você não perde essa noção. Agora, fazer como alguns fazem, de falar, não, eu vou, deixa aí a caderneta aberta, a hora que o meu filho quiser pegar um chocolate, um sorvete, uma bolacha, um biscoito, ele vem aqui e pega. Isso para você perder o controle é muito fácil. Né? Então, passando aí, nós chegamos no quarto e último passo, que é cultivar um hábito extremamente salutar, que é poupar. Para nós economistas, poupança, o que é poupança e o que é poupar? O verbo poupar para os economistas significa o seguinte: reservar uma parte da renda que vai ser salva do consumo, ela não vai para o consumo. Por isso que em inglês, o verbo poupar é to save. E as contas de poupança em inglês são as savings accounts. Ou seja, você está salvando uma parte do dinheiro, veja que interessante a língua inglesa nisso, salvando do consumo. E o que é poupança? Poupança é uma decisão intertemporal. Olha que palavra bonita, intertemporal. Por quê? Eu deixo de consumir hoje para consumir quando? No futuro. Então, isso que é poupança. Eu guardo uma parte da minha renda, não gasto tudo, faço talvez alguns sacrifícios, faço ali uma disciplina para consumir melhor quando? No futuro. Para ter reservas e poder desfrutar, como eu vou dizer aqui logo à frente, no futuro. Tá? Então, dentro da noção de orçamento e planejamento, a poupança é uma equação muito simples. Ela é igual a renda menos despesas. Tá? Então, eu tenho a minha renda, eu subtraio as minhas despesas. Se essa equação é positiva ou superavitária, eu tenho poupança. Se ela empata, ou seja, ela dá zero, minhas despesas são idênticas às minhas rendas, eu não poupo nada. E se acontecer o pior cenário, em que as minhas despesas ultrapassam o valor da minha renda, então eu tenho um déficit, eu sou um agente econômico deficitário. Quando nós somos deficitários, a gente ainda precisa continuar pagando as nossas contas. Então, o que você vai ter que fazer? Arrumar algum crédito, pegar dinheiro emprestado no banco através de alguma modalidade de crédito. E aí você vai pagar um preço por isso, chamado taxa de juros. Tá? Então, a qualidade de vida depende muito da nossa capacidade, do nosso hábito de poupar. Eu troco, como eu disse antes, o consumo hoje pelo consumo no futuro. O nome disso é previdência. Tá? Então, previdência não é só aquela coisa também da aposentadoria, também é aquilo. Mas quem é a pessoa previdente? Quem é a pessoa previdente? É aquela que fala, olha, eu vou fazer um pé de meia para ter uma reserva para o futuro, para me deparar com alguma coisa que eu não estou esperando, um imprevisto, uma emergência, ou se não acontecer nada de ruim e eu tiver uma folga, poder usar esse recurso de forma que me dê o quê? Bem-estar. Né? Então, isso é qualidade de vida. Não dever dinheiro para as pessoas é qualidade de vida. Poder deitar na cama sem dívidas, né? Colocar a cabeça no travesseiro
e não ter dívidas, isso é qualidade de vida também. Ah, mas eu não posso ter sonhos, eu não posso querer ter um sonho de consumo, comprar uma coisa que parece assim diferente? É óbvio que sim, porque nós somos seres humanos, nós temos desejos, nós temos vontades e a gente tem que trabalhar para suprir também esses sonhos. Só que um sonho precisa ser convertido em algo racional chamado projeto. Então, o que é o projeto? É aquilo que eu vou me planejar para adquirir. Ah, eu quero ter uma casa na praia, um apartamento na praia, eu quero ter um Jeep para fazer uma trilha, que vai ser o meu brinquedão, ou algo parecido, uma coisa cara. Você pode ter? É óbvio que pode ter. Desde que você vá se planejando, vá guardando dinheiro e vá se estruturando para depois poder arcar com os custos desse sonho. Porque ele também tem custos. Há uma viagem internacional de 15 dias, de 20 dias para um lugar que eu sonho em ir. Eu posso fazer isso? É óbvio que você pode, desde que isso seja transformado num projeto que você desenha, conversa com as pessoas que estão envolvidas, seus familiares, né? Vocês criam uma estratégia de salvar o dinheiro do consumo hoje para poder ter a reserva e fazer essa viagem e desfrutar quando? Amanhã, né? Então, é óbvio que algumas pessoas vão falar, não, eu quero viajar agora, nesse janeiro, mas não tenho dinheiro. Tem como? Tem. Você vai ter que ir lá, pagar, parcelar. Então, você vai adquirir uma dívida. É possível? É. É ruim? Não necessariamente, desde que você possa pagar pelos custos dessa dívida que você adquirindo. Qual situação é melhor? A dívida ou o projeto que eu antecipo? O projeto é melhor. Com o projeto você ganha, tá? Você deixa de pagar a taxa de juros, deixa de pagar um monte de coisas. Outra coisa, quem tem dinheiro tem poder de barganha. Então, se você vai comprar um carro financiado, se você vai comprar um carro que você tem que dar o outro em troca, e ainda vai ter que financiar, seu poder de barganha é praticamente nulo. Se você tem o dinheiro integral para comprar um carro, já decidiu que carro que você quer, e encontra esse carro, você tem condições de negociar porque você tem o dinheiro em mãos. Tá? Então, em qualquer circunstância, quem tem recursos financeiros que chama-se liquidez, tá? Os economistas chamam dinheiro de liquidez. Quem tem dinheiro tem liquidez, quem tem liquidez tem poder de barganha. E, portanto, condições de negociar. A prudência. Então, poupar significa ter prudência. Então, podemos ter filhos, podemos ter até netos, e esses filhos e netos podem depender de nós até uma determinada idade. Nós temos a nossa aposentadoria, nós podemos adquirir algum tipo de doença na vida idosa, né? Nós podemos ter algumas questões de saúde, mesmo não estando idosos, que requerem algum gasto, tipo fisioterapia, massagista, terapia, etc. Existem os imprevistos, né? E tudo isso aqui exige o quê? Precaução. Tá? Então, a pessoa prudente, ela também guarda dinheiro para as questões que estão mais próximas. É diferente daquela previdência que está lá num futuro longínquo. Ela está talvez mais próxima aqui de nós no médio prazo. E por último, e não menos verdadeiro, quem tem dinheiro em mãos pode especular. Tá? São os motivos, inclusive, que nós economistas falamos que as pessoas demandam dinheiro. Quem tem dinheiro, e a especulação aqui é no bom sentido, tá? No bom sentido, assim, uma pessoa tem um terreno, ela está precisando de dinheiro e quer trocar esse terreno por uma casa ou por alguma coisa. Então, ela poderia vender esse terreno, por exemplo, por 150 mil reais, que é o valor de mercado. Mas isso demora. Como ela precisa para comprar uma casa, ela está disposta talvez a vender por 130, 120, abaixo do valor de mercado para ter esse dinheiro e fazer outro negócio.
Nesse momento, quem tem o dinheiro em mãos aproveita essa oportunidade de adquirir um imóvel numa situação muito vantajosa. Isso pode acontecer com imóveis, pode acontecer com títulos, com ações, com várias coisas, com vários tipos de ativos. Bom, falamos aqui dos 4 passos da educação financeira. Agora, eu vou me dirigir para a questão das competências financeiras, que dá título, inclusive, à minha apresentação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir para vocês o que é competência dentro do mundo do trabalho, pela chamada escola francesa de competências, e aqui eu vou tomar as palavras de um autor, que é o Philippe Zahrifian. A primeira definição de competência que ele apresenta é: a competência é o tomar iniciativa e o assumir responsabilidade do indivíduo diante de situações profissionais com as quais se depara. Agora, transforma isso para a competência financeira. Eu tenho que tomar iniciativa e assumir a responsabilidade pelos meus hábitos de consumo. Então, aí não são diante de situações só profissionais, mas também de situações cotidianas, né? Só eu posso fazer isso. Então, vejam a importância da autonomia dos indivíduos, da independência dos indivíduos. Segunda definição: a competência é um entendimento prático de situações que se apoiam em conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a diversidade das situações. Então, um entendimento prático, a questão dos negócios, de compra e venda de automóveis. Assim, eu particularmente acho bastante desgastante o processo de troca de um automóvel. E ele é uma máquina, a gente usa durante um bom tempo, mas ele vai se depreciando, ele vai ficando com quilometragem e em algum momento você tem que trocar. Esse processo é um processo que é relativamente desgastante, mas você pode aprender a negociar, você pode aprender em que locais você pode ter um melhor valor pelo seu automóvel. Então é óbvio, se você não quer ter dor de cabeça na venda de um automóvel, você simplesmente vai a uma loja dessas de automóveis, né, que o pessoal chama de garagem. Ou vai numa concessionária, se for o caso de pegar um carro zero, e você coloca o seu usado na troca. Vão te pagar entre 20% e 15% abaixo do valor de mercado dele, que é a tabela FIPE. Tá? Se você, por outro lado, tiver paciência, disposição e disponibilidade para atender as pessoas que procurarem, você pode anunciar esse carro e tentar vender ele no mercado particular muito próximo do valor da FIPE ou pelo próprio valor da FIPE, dependendo do estado de conservação desse carro. Ou seja, se o teu carro tem um valor aproximado de mercado de 50 mil reais, você pode vender ele próximo disso. Na loja, cada 10% aí seria 5 mil a menos, né? Na loja vão te dar uns 40 mil no máximo nesse carro. No máximo, na melhor das opções. Né? Então você perde dinheiro pela praticidade de se livrar do carro, entre aspas, e já poder comprar o outro. Né? Então a gente vai aprendendo fazendo essas coisas. Então o primeiro carro que você vai negociar é difícil, o segundo é menos difícil, o terceiro é menos difícil, e você vai aprendendo, mas é uma coisa que a gente tem que fazer. Transacionar outras coisas, adquirir algumas coisas, fazer uma compra de um produto. A gente também aprende com o e-commerce, aprende a obter descontos nessas plataformas de compras, e por aí você tem uma série de entendimentos práticos que vão se acumulando e se amalgamando numa competência de comprar bem as coisas, comprar com gosto para não ter arrependimento, que é o nome disso no marketing é dissonância cognitiva, né? Quando eu estou dissonante é porque eu comprei uma coisa e logo depois que eu comprei eu me arrependi. Terceira definição: a competência é a faculdade de mobilizar redes de atores
em torno das mesmas situações. É a faculdade de fazer com que esses atores compartilhem as implicações de suas ações. É fazê-los assumir áreas de corresponsabilidade. Então, veja, se a gente pensar num núcleo familiar, que as pessoas têm ali algum nível de renda e que se soma, mobilizar as pessoas da nossa família. Falar, olha, vamos fazer uma viagem para tal lugar, vamos nos programar para isso, vamos guardar dinheiro, ou então todos nós queremos ter um Jeep para de final de semana ir fazer trilha, ou ir em lugares naturais, pegar uma estrada de terra. Ah, vai ser legal esse processo, esse projeto em família. Legal. Então, quanto custa ter? Quanto custa manter? Qual é o valor do seguro? Qual é o valor do IPVA dele? Vamos nos preparar para ter isso. Então, você está mobilizando as próprias pessoas da família para chegar a esse objetivo acordado, esse objetivo que é um consenso familiar, né? E isso vale para várias coisas, né? Comprar um imóvel, comprar uma chácara, comprar um automóvel, e por aí vai, adquirir um pacote de viagem e outras tantas coisas. Então, eu queria pegar essas três definições de competências e aí escrevi aqui com as minhas próprias palavras nessa tela. Essa forma de compreender as competências que eu apresentei do Philippe Zarifian destaca a necessidade de aprendizagem constante nossa, de iniciativa das pessoas em procurar manterem-se informadas, atualizadas e acessarem os conhecimentos necessários para agir e tomar decisões importantes. Então, eu até negritei essas questões, né? Aprendizagem constante, iniciativa, tomar decisões, que são decisões importantes para quê? Para o seu bem-estar pessoal e familiar. Isso em termos de assuntos bancários, econômicos e financeiros, tanto na vida pessoal quanto no trabalho, ou seja, naquilo que você vai fazer dentro da empresa também, né? Então, a competência financeira também contempla a compreensão de que as situações experimentadas na esfera tanto da vida privada ou na vida profissional exigem dos indivíduos a atitude crítico-reflexiva e a autonomia ancorada em conhecimento e autoconfiança, construídos a partir do acúmulo de saberes práticos, conhecimentos e atitudes conscientes. Então vejam, por que eu falei lá no início que é tão difícil? Porque depende muito da nossa autonomia, da nossa consciência, né? Da nossa autoconfiança, da nossa autodisciplina, para que a gente possa escolher e tomar as melhores decisões. E aí, chegamos numa lista que eu elaborei de 10 competências financeiras. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Primeira, elencar e saber o valor dos bens patrimoniais. Por que isso é importante? Isso é importante para que eu saiba se os meus bens patrimoniais correspondem ao meu rendimento familiar. Segunda coisa, qual o valor de seguro desses bens patrimoniais? Então, é uma delícia ter um carro diferente, tal, legal, como um Jeep que eu falei, é muito divertido. Mas quanto custa o seguro de um automóvel desse? Vai ser um percentual que varia de 3% a 7%, dependendo da localidade, do perfil do condutor, tal. De 3% a 7% do valor do bem é o seguro de um automóvel desse. Aqui no estado de São Paulo, o IPVA vai ser 4% do seu valor patrimonial. Tá? Então, saber o valor dos bens patrimoniais nossos é importante. Saber o valor da minha casa para contratar um seguro residencial. Muitas pessoas não pensam nisso, mas pode acontecer um acidente, pode acontecer um incêndio, um curto-circuito. Você não tem seguro, você perde todo o patrimônio que você batalhou tanto para ter. Tá? Então, lembrem-se disso. Contratar seguros, que é o segundo item que eu coloquei, contratar coberturas de seguro para o patrimônio a preço justo é uma competência financeira importantíssima. Isso vale para o seu imóvel, para o seu automóvel
e para algumas outras situações. Pessoalmente, eu sou uma pessoa muito avessa ao risco como economista. Depois que eu tive meu filho, que está com 8 anos hoje, eu tenho seguro de vida, tá? Por quê? Porque se eu venho a faltar, eu tenho receio de que só a minha esposa não consiga supri-lo com tudo que ele precise de recursos financeiros até ele ser adulto e ter autonomia. Então, a gente usa o instrumento do seguro justamente para se sentir um pouco menos desprotegido, tá? Em relação a uma possível perda patrimonial ou a um risco, como no caso da vida. Consumir com consciência e racionalmente. Esse é um dos mais difíceis, né? Como eu disse desde o início. Depois, eliminar despesas desnecessárias. Então, cuidado com o tal do cafezinho diário, com o chicletinho, a balinha, o drops, né? Aquela cervejinha constante de happy hour. Então, é um dinheiro que vai escorrendo pelo ralo e você não percebe. A hora que você coloca na ponta do lápis que você vai perceber que é bastante dinheiro. Depois, dar preferência para pagar à vista sempre que possível. Então, essa é um pouquinho mais fácil de fazer com a maior parte das coisas. Outra que não é tão simples, mas que aquela planilha que eu falei da Comissão de Valores Mobiliários pode ajudar, pode ser uma primeira planilha. Realizar o planejamento financeiro, tanto os mensais, mês a mês, quanto anual. Então, chega agora em dezembro, começa a pensar 2022. O que eu preciso gastar em 2022? O que eu já consigo antecipar que eu vou ter em 2022? Isso é até importante se você quer fazer um curso. Eu quero fazer uma pós-graduação em 2022. Tudo bem, quanto custa essa pós-graduação por mês? Então, ela vai ter um custo. Antever despesas sazonais, que é aquilo que eu falei anteriormente, são os impostos anuais, matrículas de criança em escola, as anuidades. Então, seguros, por exemplo, que são parceláveis, eles são anuidades. O profissional que precisa pagar o seu registro, os engenheiros, eu que sou economista e que sou afiliado ao Conselho Regional de Economia, tem que pagar anuidade. Todo ano eu pago anuidade. Poupar parte da renda. Esse é difícil. A poupança, ela é difícil. Ela pode ser aquela poupança forçada. Então, eu vou, independente de qualquer coisa, estabelecer que 10% de tudo que eu ganho no mês, a hora que eu receber, eu já vou guardar. Esse percentual, vamos dizer assim, vai depender muito do nível de renda e disponibilidade das pessoas, é óbvio isso, né, das famílias. Mas algum valor que você puder guardar forçosamente, logo que você recebe, no dia que você recebe o seu salário, já é um começo interessante, né? É um hábito que você vai começando a desenvolver. Chegou no final do mês, você é superavitário, sobrou um pouco de dinheiro. Eu vou gastar isso que eu sobrei. Por que não poupar? Por que não guardar esse dinheiro que sobrou? E deixa para guardar e se dar um presente numa época específica. Deixa o dinheiro render um pouco de juros. Põe numa aplicação, né? Então, poupar parte da renda, como eu já disse, é a realização de projetos mais previdência, lá para o futuro. Poupar parte da renda para emergências e imprevistos, que eu falei que é diferente, às vezes é curto, médio prazo. E a última competência, não menos importante, que tem a ver com a especulação, que é justamente aproveitar oportunidades de investimentos quando possível, né? Então, se você tem dinheiro guardado, você consegue fazer isso. Então, estão aí as 10 competências que eu, professor Darlan, acredito que são importantes, né? Essas fui eu que redigi aqui, não retirei de nenhum material específico, mas vejo que se as pessoas conseguissem desenvolver essas competências, elas estariam num bom caminho de alfabetização financeira, né? Que eu chamo de alfabetização financeira. Ter uma vida
com qualidade, com tranquilidade, e podendo, quando é possível, se dar o prazer de desfrutar dessa quantidade de dinheiro guardado. Bom, queria recomendar para vocês, antes da gente dar os encerramentos aqui da exposição, que vocês conheçam o Portal da Cidadania Financeira, que foi criado em 2015 pelo Banco Central do Brasil. O país tem hoje uma Estratégia Nacional de Educação Financeira, a ENEF. Né? Essa Estratégia Nacional de Educação Financeira tem aí como alguns atores institucionais o próprio Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, entre uma série de outras instituições financeiras. Tá? Mas o material que o Banco Central do Brasil tem feito, o Bacen, e tem disponibilizado para as pessoas é de excelente qualidade. Se vocês acessarem esse endereço que está na tela, o http://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br, vocês vão ter acesso a uma série de materiais instrucionais, cursos de educação financeira, treinamentos, vídeos de uma série chamada Eu e Meu Dinheiro, que são muito legais de se assistir, tá? E uma biblioteca virtual com uma série de coisas interessantes para a gente ir desenvolvendo essa nova capacidade que vem se discutindo no mundo inteiro e muito nos países desenvolvidos, que é a necessidade da educação financeira desde a tenra infância nas escolas com as crianças, né? Então, a própria calculadora do cidadão é um dos elementos que vocês vão encontrar nesse site da Cidadania Financeira. Fica aí o meu convite a todos que ainda não são meus alunos e aos jovens, né, e aos adultos, que são sempre extremamente bem-vindos na educação profissional, o convite que vem estudar na FATEC Mococa. Nós temos um corpo docente incrivelmente bem informado, sendo composto de mestres, doutores e pós-doutores, e deixo aí o meu contato, darlan.delgado@fatec.sp.gov.br, que é o meu e-mail institucional, né, da FATEC, caso alguém tenha algo a perguntar, alguma curiosidade que a gente não consiga resolver aqui nos próximos instantes. Aqui tem as referências do que eu utilizei ao longo da apresentação, né? O material que eu utilizei. Depois, obviamente, vocês podem, se desejarem, rever esse vídeo para tomar nota de algumas coisas, para ter acesso, né, a esses materiais ou a fonte desses materiais para utilizá-los. Então, eu encerro a apresentação aqui e volto com vocês diretamente, né, para saber o que agora. Então, deu certinho aqui a minha apresentação, são 9 horas, estou olhando aqui, 9 horas e 4 minutos. Vejam que o planejamento funciona, hein? Eu errei em 4 minutos a minha apresentação só. E eu gostaria estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa conversar, que vocês possam tirar alguma dúvida, mandar aqui no chat alguma questão, e se eu tiver condições, poderei responder a vocês. Então, sintam-se à vontade para escrever aí no chat. Eu agradeço muito a presença, eu estou vendo aqui algumas alunas minhas, a Giovana, a Miriam, o Jairo, e até um colega de trabalho, o querido professor Célio Favone, né? Um abraço aí para o meu colega da FATEC de Jaú, né? A Miriam está questionando o que eu acho de pagar aluguel por um longo prazo ou fazer um financiamento para muitos anos. Miriam, eu acredito que quando se trata de casa, de imóvel, nós brasileiros temos uma sensação de segurança muito grande de ter um imóvel próprio. É aquela sensação de você ter o seu ninho, o seu cantinho, né?
e de que ninguém vai te tomar aquilo. E realmente, se a gente parar para pensar, numa situação desfavorável de desemprego ou de perda de rendimento, você pode passar por inúmeras dificuldades de todo tipo de dimensão. Mas se você tem um imóvel próprio, você vai permanecer dentro desse imóvel. E quando você está num imóvel alugado e acontece um cenário desses, talvez você não tenha condições de permanecer pagando o aluguel. Então, assim, as pessoas que são mais avessas ao risco, elas vão preferir ter o imóvel próprio. Considerando que nós temos mecanismos de financiamento no Brasil que permitem que a gente use o saldo da conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, como parte do pagamento da aquisição desse imóvel e até como forma de quitação do saldo devedor, eu acredito que valeria mais a pena para as pessoas se sentirem mais tranquilas fazer o financiamento utilizando o FGTS e tendo seu imóvel próprio do que pagando aluguel. Porque o aluguel você vai ficar pagando por anos e anos e décadas e em algum momento você vai ter uma sensação muito ruim de que jogou dinheiro pela janela, tá? Porque esse dinheiro não volta mais na forma de nada. Você pagou pelo serviço que é viver numa residência, num espaço que não é seu. Então, eu acredito que, com a ajuda, às vezes, de alguma assessoria, a pessoa que tem um certo nível de renda, ou o casal que tenha, porque quando é um casal, a renda é considerada conjuntamente. E o casal, ou o indivíduo, se ele for sozinho, ele pode comprometer até 30% da renda no pagamento de uma prestação, de um financiamento imobiliário. Levando isso em consideração, e se a pessoa tem o FGTS ali, que vai sendo juntado todos os meses, pode ser sim uma opção interessante. Eu mesmo já fiz isso, uso disso e adquiri imóvel com financiamento. Então, Miriam, você está dizendo que dá para comprar 2 ou 3 imóveis. Depende. Existem sistemas de financiamento que a gente chama de sistemas de amortização. Um sistema de amortização é o sistema de amortização constante, que geralmente, tá? Não necessariamente sempre, mas geralmente, ele está atrelado a um fator de correção do saldo devedor e das prestações mensais. Existe um outro sistema de amortização conhecido como tabela Price. Tá? Nesse sistema, as prestações são fixas, enquanto no sistema de amortização constante, as prestações elas vão, assim, considerando a parte da correção, elas, em tese, elas decresceriam com o passar do tempo, porque a amortização do saldo devedor vai sendo cada vez maior. Né? E aí você vai tendo um decréscimo do valor da prestação. O problema é o quê? Nós estamos aí com índices de inflação extremamente elevados. Então, assinar um contrato de longo prazo, 15, 20 anos ou mais, 30 anos, com um índice de correção que pode ser um tiro no pé, é muito perigoso. Então, a tabela Price, quando não está no contrato associada a um índice de correção, ela é interessantíssima porque é prestação fixa. A taxa de juros é mais alta. Sim, ela vai ser mais alta do que no sistema de amortização constante. Porém, a prestação é conhecida da primeira à última. Então, quando eu fiz o financiamento para aquisição da minha residência, eu preferi fazer um sistema de amortização via tabela Price, e isso foi feito no Banco do Brasil naquele momento. Né? Isso depende muito do momento econômico, se o banco está oferecendo essa linha de crédito ou não. Tá? Então, é bom sempre investigar qual é o sistema de amortização e, independente do sistema de amortização, se existe algum tipo de indexador que está no contrato.
E aí é esse indexador que assusta no longo prazo por causa da incerteza, né? Então, espero que eu tenha respondido aí. Fabíola, obrigado, estou vendo que você está aí. Obrigado você aí pela presença, viu? A Giovana, o Leonardo, a Amanda, o Saulo, né? Meu aluno também, Fernanda, o Pedro, o Diogo, a Maria José, o Matheus, a Núbia, enfim, todos vocês que estão aí, eu agradeço muito a presença. Ainda temos aí um tempinho, se vocês quiserem encaminhar alguma outra questão, senão a gente vai ficando por aqui, né? Tranquilo, pessoal? Então, não tendo mais dúvidas aqui no chat, eu aproveito para agradecer mais uma vez a presença de vocês, que é sempre uma coisa muito prazerosa de poder atender as pessoas, né? Compartilhar um pouco do nosso conhecimento, mesmo que seja tão resumido e tão superficial perto do que de fato a gente pesquisa e acaba tendo, mas é sempre muito prazeroso compartilhar um pouco com as pessoas, com esse outro público externo, né? Que não são os alunos, não são os nossos pares da academia e tudo mais. Então, muito obrigado a todos. Espero em breve poder oferecer alguma outra live aqui, alguma outra atividade de extensão. Me despeço e lembrem-se, né, que temos aí as inscrições para o vestibular da FATEC até o dia 8 de dezembro, com inscrições pelo site que está lá na apresentação. Gente, valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.